Olá, boa tarde, pessoal. Desculpa a imagem estar um pouco embaçada. A gente vai. Queria passar uma introdução. Eu vi que nós temos muitos alunos de design, então, e de arquitetura também, alunos novos. Eu estava querendo passar uma introdução. Minha câmera está um pouco torta aqui. Passar uma introdução, falar um pouco da introdução ao BIM, né? Que a gente falou de uma forma muito rápida na primeira aula. Então, eu vou tentar ser bem rápido, né? Uh, Deixa eu ver se só tá gravando, ok. Eu tenho uma aula bem pequenininha aqui, eu vou tentar falar de uma forma prática, né, aqui dessa apresentação, que talvez ficou um pouco mais complexo para as pessoas de outro curso entender o que a gente vai fazer, né, nas próximas aulas. Então, é o seguinte, né? Como eu falei, né? Normalmente a parte de projeto, né, da arquitetura e urbanismo, ela era feita né, com desenhos técnicos na prancheta, né? E depois a gente começou a usar o AutoCAD, né? Que na verdade é uma forma de transformar a prancheta em uma prancheta digital, AutoCAD, né? Uma forma de digitalizar nosso trabalho, né? E a última tecnologia de trabalho, né, na arquitetura seria a questão do BIM, né? Então eu elaborei essa apresentação de uma forma muito rápida, né? O que é BIM e por que ele é fundamental nos projetos arquitetônicos atualmente, né? Para tentar explicar um pouco melhor o que a gente vai fazer, né? Aqui do lado direito tem uma imagem, né, de um prédio todo explodido, né? Para quem é de design já consegue compreender isso melhor, né? O que é explodir uma imagem, né, de um design que você, né, desenhou e tal, tridimensionalmente. E essa imagem é para representar um pouco do que a gente está falando. Bom, primeiro vamos trabalhar na questão das siglas lá. O que é CAD, né? Sigla do software mais famoso aí da arquitetura, AutoCAD, né? O que é CAD? Projeto assistido por computador, né? Basicamente significa a sigla CAD, né? Computer Aided Architectural Design, ou ainda, CAD para arquitetura consiste na utilização de ambientes computacionais para a resolução de problemas de projeto, representação gráfica, de forma e do espaço arquitetônico. O CAD, ele é uma solução digital para arquitetura, né, basicamente. Então, tem um erro que o pessoal costuma falar, que o CAD, como se o CAD e o BIM fossem duas questões que fossem em oposição, sabe? Fosse uma coisa diferente da outra. Na verdade, o BIM, que é uma metodologia, ela está inserida dentro dos softwares que CAD, né, que são os softwares computacionais. Então, o BIM também é CAD, né, na verdade. Eles não são coisas diferentes, mas coisas que se complementam. Né. O BIM, na verdade, não é um software, né, como eu te falei, ArchiCAD, Revit, Vectorworks, né. O BIM é uma metodologia de trabalho dentro da arquitetura e urbanismo. Né. O que é BIM? BIM é a sigla Building Information Model, que significa modelagem da informação da construção, ou modelo da informação da construção, né? Que é um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edifício. Em um modelo virtual, um modelo virtual e esse modelo não é constituído apenas de geometria e texturas para efeitos de visualização, mas trata-se de uma construção virtual equivalente a uma edificação real, né? Possuindo assim muitos detalhes no tocante à composição dos materiais, né, de cada elemento, como portas, janelas, etc. Isso permite simular a edificação e entender seu comportamento antes da sua construção real ter sido iniciada. O modelo BIM pode ser utilizado para visualização tridimensional para auxiliar nas decisões de projeto e comparar as várias alternativas de design e a vender seu design para o cliente, né? Que é vender de uma forma representar, né, o seu design para o cliente. Então, vamos lá, que mais ou menos aquilo que eu falei, BIM e CAD. Enquanto o CAD permite o desenho em duas ou três dimensões, né, se distinguir seus elementos
Esse sistema de dado incorpora a quarta e a quinta dimensão, né, tempo e custos, permitindo gerenciar a informação de forma inteligente ao longo do ciclo de vida de um projeto, automatizando processos de programação, projeto conceitual, detalhes, análises, documentação, fabricação logística de construção, operação e manutenção, renovação ou demolição, né? Então, o BIM ele vai muito além de só uma representação gráfica do projeto para a construção, né? Ele tem várias outras utilidades, né, dentro dessa inserção de informação dentro do projeto virtual. É importante esclarecer a diferença entre BIM e programas como Revit, ArchiCAD, Alpan e outros semelhantes. O BIM é um sistema de trabalho, né, como eu falei, uma metodologia, enquanto o Revit, ArchiCAD e o Alpan são softwares onde esse sistema pode ser aplicado. Portanto, eles se complementam e permitem que o trabalho do arquiteto seja realizado de forma eficiente. Né? Aquilo que eu falei é diferente. BIM é uma metodologia e o Revit, ArchiCAD são softwares. A questão, eu já vi até pessoas trabalhar com metodologia BIM no AutoCAD, né? Isso muito antigamente. Então, as pessoas que realmente sabiam profundamente no AutoCAD, elas conseguiam trabalhar o AutoCAD de outra forma, né? Tinham programas, plugins, né, lá nos primórdios que se pareciam muito com a metodologia BIM, que trabalhavam dentro do AutoCAD, né? Então, o Revit ArchiCAD tem nada a ver com o BIM, né? Mas são programas, softwares que dá para trabalhar com metodologia BIM dentro deles. Bom, prós e novas problemáticas. Não, bom, prós a gente tem muito, né? Muitas coisas, assim, né? Como eu já falei na aula passada, né? Olha para essa imagem, assim, você fazendo uma modelagem tridimensional, né? Você facilita muito sua vida em, por exemplo, achar erros, né, de construção, né, tridimensional. Ah, uma viga está passando dentro por questões de encanamento, né? Você consegue compatibilizar os projetos complementares, né, e ver erros, problemas, né? Principalmente essa questão da compatibilização de projetos é muito importante, esses prós, né? A ideia de você de ter menos trabalho, isso é bem evidente, né? Porque fazer um projeto como esse que vocês estão vendo à mão, né, no software CAD, fazia de uma forma muito rudimentar, né? A maioria dos problemas eram resolvidos na obra. Enquanto no BIM não tem isso, né? A obra vai receber um produto de uma forma muito mais completa, né? Muito mais interessante, mais técnica, mais completa mesmo, acho que seria. Agora, as novas problemáticas, eu acho que tem algumas problemáticas, principalmente com relação ao BIM, aquilo que eu falei. Para você, as pessoas que trabalhavam no AutoCAD sabiam uns 20 comandos e conseguia fazer qualquer tipo de projeto, né? No software BIM, todo ano, todo momento a gente tem que dar uma reciclada, porque os softwares vão mudando, vão ficando melhores, mais completos, mais leves, incorporando novas formas de se trabalhar, né? E isso eu vi em muitos nos primórdios do BIM, assim, eu estava vendo que os projetos estavam muito restritos aos comandos e àquilo que o aluno sabia fazer dentro do programa, né? Isso é algo que não pode ocorrer, né? Você tem que dominar o programa e se você não souber de algo que você queira fazer dentro do programa, você tem que correr atrás, pesquisar para trabalhar nisso, né? Bom, aqui está do lado, né, uma imagem que teve lá no começo. Dá para ver, né, aquela questão da simulações virtuais, né? Você consegue trabalhar com a virtualização do projeto, né? Você consegue chegar a um nível de representação desse, tridimensional, né? Colocando, depois que o objeto ele está pronto, né, ali todo modelado, fica muito mais fácil fazer uma imagem com relação a essa da direita, né? Um desenho todo com cortes, mostrando o telhado, mostrando os acabamentos, mostrando toda a potencialidade do projeto como um todo e facilitando a vida de quem vai construir.
O pessoal que é do design não precisa se preocupar que a gente não vai chegar a esse nível de trabalho, né? Vocês devem se assustar olhando uma imagem dessa, né? Nosso trabalho vai ser bem mais simples, né? Dentro do curso, né? Vai ser o ArchiCAD básico, né? Mas a gente vai chegar a um exercício desse. Vocês vão ver que é bem mais simples do que vocês estão imaginando. Então, com o modelo pronto, gente, é a mão na roda de você documentar, tirar render, imagens. Você aproveita 100% daquele projeto, né? De um nível que quem está fazendo um AutoCAD, fazer uma imagem dessa AutoCAD, o cara vai virar à noite fazendo. Enquanto no BIM, ó, é um estalo de dedo. Depois que o modelo está pronto, você faz isso em minutos, né? Um desenho como esse, que eu estou mostrando aqui do lado direito. E do lado de esquerdo, vistas explodidas, algo que as pessoas trabalham bastante também. Bom, e a ideia de ciclo BIM, né? Aqui que a gente vai fazer é chegar até, acho que até a terceira, né? A ideia do BIM, que é o BIM total mesmo, ela é muito grande, né? Vamos lá, essa imagem que eu coloquei. Você pode começar ali no BIM, fazendo análises conceituais, né, dentro de um programa. Imagina isso um projeto de arquitetura, né? Mas que serve também para o design. Né? Você poderia ser um design tanto de design de interior, quanto você trabalhar, sei lá, está projetando um carro, projetando algo um pouco mais complexo, até mesmo mobiliário, uma cadeira, um armário, né? Isso faz parte, sim, do curso de design, né? Design de produto. Então você pode começar com uma análise conceitual, né? Aí depois você pode criar uma análise, né, uma análise conceitual, uma análise depois mais detalhada das áreas, uma análise térmica, estrutural do produto, já encaixando em outros softwares. Aí você faz o projeto no final, né, na nossa etapa aqui, a documentação dele, né, que é o projeto em si, criar as pranchas arquitetônicas, né, os desenhos técnicos, né, e mais ou menos isso. Normalmente o ciclo ele se fecha aqui, nesse quarto, documentação. Mas olha o que tem depois disso. Esse projeto ele pode ir direto para a fabricação, né, se for uma estrutura, uma fabricação pré-fabricada, por exemplo, uma estrutura metálica, pode ir direto para a usina, para a fabricação. Você pode usar o BIM para fazer o modelo de arquitetônico seu, para fazer a construção 4D ou 5D, que é a análise de logística e análise de o planejamento da sua obra, né? De você vai construindo passo a passo, análise e construção de logística, né? Do projeto, por exemplo. Vai chegar o cimento em tal momento, a betoneira vai chegar em tal momento, ou quando você colocou uma grua, sabe, para trabalhar, a grua entra em qual momento da obra. Dá para fazer isso também dentro do programa BIM. Depois que seu prédio está pronto, ele pode ser a questão de operação, né, e manutenção do edifício. Você pode, dentro daquele modelo tridimensional e virtual, você fazer um cronograma de troca de luzes, né, troca das lâmpadas, trocas de vidraças, manutenção da vegetação, fazer imaginar o projeto como um todo, não é o projeto só até a construção. O arquiteto não precisa só abandonar, né? Mas o arquiteto, por exemplo, normalmente quem trabalha com shopping center, muitos arquitetos trabalham com shopping center na parte de manutenção, né? E com usinas também, né? A parte de engenharia, né? Quem trabalha em usinas, que você tem que manter toda a infraestrutura, né, de uma usina, por exemplo, metalúrgica, siderúrgica, em funcionamento e que tem que ter um calendário de manutenção. Isso pode ser colocado dentro do BIM operacionalizado, é o que eles chamam de 4D, 5D, 6D, 7D, né? Isso tudo faz parte do ciclo BIM, né? E também, acho que eu já vi alguns projetos desses no laboratório de projeto da UFES. Por exemplo, você vai fazer o orçamento de um prédio. Você fez o orçamento de um prédio
normalmente a gente faz o prédio até a construção dele, né? Quanto custa um prédio para ser construído? Mas se você parar para pensar, um prédio não tem custo só quando ele é construído, até o final da construção, né? Ele tem custo ao longo de toda a sua vida. Então você consegue fazer um orçamento além do além só até o processo de construção, mas o ciclo dele de vida dentro de 5 anos. Dentro de 5 anos você tem que trocar a lâmpada, colocar lâmpadas pela especificação de lâmpada que você coloca, tem um certo custo, né? Pelo ar-condicionado que você especifica, tem um certo custo de manutenção, de conta de energia, um custo térmico. Então, dependendo das escolhas, esse projeto ao longo de 50 anos ele pode ficar mais caro ou mais barato. Então, todo esse ciclo, né, você consegue encaixar dentro do BIM, né? Fazer um orçamento de edifício, talvez só as lâmpadas que você escolha, ou a parte térmica, já paga a construção do prédio inteiro em 50 anos. Então, essa questão de orçamento é algo um pouco mais complexo, né? E aqui ele está falando de renovação, né, de renovação de obras, de fazer requalificação, retrofit, fazer novos usos para o edifício. Você tendo o modelo atualizado, ficaria muito mais fácil, né? Então, o ciclo BIM é isso tudo. Porém, atualmente, hoje, a gente chama de trabalho com o BIM prático. Não é esse ciclo BIM total. Porque ainda tem uma. O mercado ele é muito complexo, por exemplo. A gente está no começo de trabalhar com essa metodologia BIM, né? E as pessoas trabalham com softwares diferentes e a operabilidade deles ainda está começando a se trabalhar com relação a isso, né? Então a gente trabalha que chama de BIM prático, né? O BIM prático o que é? Você usar a ferramenta BIM para dar a solução mais prática possível para aquilo que você está querendo fazer ou resolver, né? É mais ou menos dessa forma que a gente trabalha. Por exemplo, a gente vai usar o ArchiCAD para resolver o problema de projeto, né? Não que você não, você tendo você trabalhando por exemplo, numa construtora, sei lá, na empresa, montando uma empresa, você pode construir todo esse ciclo, né? E vender isso como se fosse um serviço seu, sabe? De manutenção, de operalização e tal, né? Mas o que a gente vai trabalhar nessa disciplina da UFES é o tal do BIM prático, né? Não um 5 BIM total, né? É um BIM para resolver uma problemática específica, que no nosso caso é o projeto de arquitetura e urbanismo e de design. Bom, o que a gente chama de Open BIM, que a gente fala de interoperabilidade, é que a maioria dos softwares hoje eles estão numa plataforma aberta, né? De você se comunicar. Então, AutoCAD se comunica com o programa 3ds, tá vendo? Isso aqui, essa sigla é MF, ó, SKP, é o SketchUp, KMZ, Cinema 4D, tá vendo? O pessoal do design que falou, Word, Excel. Então, na extensão do arquivo, são aquelas 3 últimas ou 4 letras que definem qual é o arquivo de computação que a gente trabalha, né? Então, a ideia principalmente no software que a gente está trabalhando, é a ideia de interoperabilidade, que dos softwares se comunicarem, né? Então, a pessoa que trabalha com software de engenharia, ela não vai precisar aprender o ArchiCAD, por exemplo, né? Ela, dentro do software dela, que, sei lá, acho que é TQS, TKS, não lembro o nome do software de estrutura. Ai, gente, eu paguei mico agora, hein? Vou até pausar aqui para dar uma olhada. Bom, o software de engenharia, o TQS, ele não precisaria aprender o ArchiCAD para ter essa interoperabilidade, né, de programas. Por exemplo, o engenheiro ele pode trabalhar lá com seu software TQS e
E o ArchiCAD, por exemplo, ele consegue incorporar essas informações do TQS dentro do programa. E você consegue trabalhar com as compatibilizações de projeto, né, dentro do programa, do ArchiCAD. Então, isso fica mais fácil dessa forma, né? Do que se for toda a cadeia de produção, arquiteto, engenheiro, que trabalha com hidráulica, saneamento, todo mundo empreender, né, design, aprender ArchiCAD, talvez não precisa, né? É demais. Então a gente trabalha com essa ideia do Open BIM, né, que é a ideia de interoperabilidade, essa palavrinha grande. Uh, então, isso aqui eu baixei do esse site arcmaster.com, que ele fala um pouco, é um diagrama, você pode dar um pause depois, que fala, é um diagrama, né, de softwares de arquitetura e fala e mostra mais ou menos qual o software ideal para você, né, dependendo do que você quer. Você quer trabalhar com interoperabilidade, quer trabalhar com BIM, né? Se você tem, por exemplo, as vantagens do nosso programa, o Revit é um sistema mais fechado, né? Então, se você tem uma equipe que só vai trabalhar junto, não que ele seja mais jogo, mas ele só faz isso, assim, ele é um sistema fechado, né? Já o ArchiCAD, você tanto pode trabalhar com uma equipe fechada, como você pode trabalhar com questões de interoperabilidade. Por exemplo, se alguém tiver um programa, você trabalha com outros escritórios, né? Que eu esqueci o nome do software de engenharia elétrica, eles têm um software para isso também. Ele pode salvar em uma extensão, né, que você consegue abrir no ArchiCAD, né, e fica mais fácil, né, para adequar, fazer gerenciamento de projetos. Aqui é o Yes, interoperabilidade sim é importante. ArchiCAD, não, né, mas os humanos usando o mesmo software, é Revit, né. Mas o ArchiCAD, se trabalhar com o mesmo software também, ele tá. Aí tem essa plataforma CMake PC, o PC somente, né? Ó, o ArchiCAD, foi desenvolvido para a plataforma do Mac, né? Do Macintosh, né? Da Apple, né? Mas só que ele trabalha bem também no Windows, então não tem problema. É tanto Mac ou PC, que tá roxinho. O Vectorworks também as pessoas falam muito bem, o Bentley também são programas BIM, mas eu não conheço eles. Bom, para finalizar, gente, olha esse projeto aqui, né? Eu sempre faço a pergunta: vocês conhecem onde que é esse projeto? Só o que esse projeto é um projeto. Vocês conhecem esse projeto? Ele está em Vitória, executado, projeto de arquitetura. Ele está na Enseada do Suá. Ele faz parte, foi do primeiro um concurso do Sebrae, primeiro concurso de projeto de arquitetura em BIM do Brasil. E esse projeto ele ganhou, é um escritório aqui de Vitória, que eu não vou falar o nome do escritório, sei lá, por questões que isso deve estar no YouTube, esse vídeo, né? Mas foi um escritório da arquitetura aqui de Vitória, né? Que até ele é de um antigo professor, o pai do arquiteto é um antigo professor de engenharia aqui da UFES. E eles ganharam o primeiro concurso, né, de software BIM do Brasil. E um prédio foi executado em Vitória, é o sede do Sebrae. Quem quiser visitar, é perto acho que Capitania dos Portos. Né? Ali tem uma feira de peixe e tal. Um lugar bem bonito, né? Eles ganharam também um concurso que é a sede da Codesa, né, do Espírito Santo, né, que é um prédio bem bacana também. Então é isso, assim. Então, hoje o mercado, né, para esses softwares está bastante equilibrado, tanto o Revit quanto o Arcade, entendeu? E assim, acho que pelas vantagens, né, da escolha dos softwares, como eu falei, eu acho que é uma vantagem empírica, né, de ter trabalhado recentemente, que comecei a trabalhar com Arcade, né, e eu vejo ele muito mais para arquitetura do que o Revit, né. O Revit eu achei um programa que eu não gostei, na experiência dele, ele é um programa muito ele era muito pesado, travado, me castrava um pouco a criatividade, eu achei, assim. E eu não gostei muito dele, né? Por experiência própria e facilidade do aprendizado também, né? As pessoas gostam de botar o arcade no escritório porque se chegar uma pessoa nova, é mais fácil da pessoa aprender, sabe?
E é um programa também mais barato, né? Quase metade do preço mais barato do Revit, né? É um programa europeu, assim, não é, ele não é americano. E está bastante difundido agora, né, por conta da propaganda do Cal. Por todas essas questões, a gente vai trabalhar dessa forma, né? Então, a gente pode tirar dúvidas, né, na próxima aula da segunda. E até lá, então, gente, obrigado. Eu fiz essa aulinha aqui de introdução ao BIM para explicar um pouco melhor o que a gente vai fazer. Abraço e tchau!